Queridos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estamos comemorando 100 anos do Inário Luterano. Um século de bênçãos derramadas pelo nosso bondoso Deus sobre a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através desse precioso instrumento que é o Inário Luterano. Lembro que na minha caminhada ministerial, muitas vezes utilizei hinos do Inário Luterano para realizar estudos bíblicos com o departamento de jovens, utilizando aquelas referências bíblicas que se encontram ao lado das estrofes de muitos dos hinos do Inário Luterano. E lembro certa vez que um grupo de jovens chegou até mim e disse: pastor, nós não podemos abrir mão dessa preciosidade que é o Inário Luterano. Nós não podemos abandonar toda essa rica herança que nós recebemos. Lembro também das muitas e muitas vezes que visitei enfermos no leito de morte. E quantas vezes fui solicitado a cantar o hino Graças dou por esta vida, em Jesus amigo temos, guia-nos Jesus. E de forma muito especial, um muito solicitado que eu quero compartilhar com vocês, que é o hino 422,
mais perto quero estar. Esse hino diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Marchando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, perdão aqui terá por teu favor. Eu sempre hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, contigo, ó meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Você percebeu porque esse cenário é tão precioso? Porque ele coloca Cristo como fundamento. Ele manifesta e reflete a obra de Deus em nós e por meio de nós. E ele mostra os planos de Deus para conosco, não apenas para esta vida, mas para a eternidade, numa perspectiva escatológica. Por isso nós louvamos a Deus pelos 100 anos do Inário Luterano. E queremos, com muita alegria, com muito amor, com muito entusiasmo, continuar utilizando este instrumento para honrar, para glorificar o nome de Deus e para edificar o seu povo na sua caminhada em direção à pátria eterna. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós ouvimos as palavras do nosso presidente nacional da igreja, o pastor Geraldo Schiller, falando sobre o centenário do Inário Luterano. Esse culto de hoje vai ser então um culto especial, onde nós vamos comemorar este centenário, vamos agradecer a Deus por nós termos à nossa disposição esse belo Inário Luterano, que, como o pastor Geraldo falou no seu vídeo, na sua fala, tem muitos hinos belos, consoladores para todos nós como cristãos luteranos. E nós invocamos a presença do nosso Deus triuno com as palavras do hino 239, aqui do nosso Inário Luterano. O hino 239 tem como título Ao Trino Deus Onipotente. Então fazemos a invocação com as palavras deste hino. Ao Trino Deus Onipotente Pai, Filho nosso Redentor, rendamos glória eternamente, bem como ao Santo Ensinador. No seu temor convém viver e sempre aqui comparecer. Que assim seja na nossa vida. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos orar confessando os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira,
merecendo o teu castigo já aqui e também na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta for a sua confissão verdadeira, na qualidade de pastor, eu anuncio para você o perdão de Deus. Por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, eu perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar agora o hino 171 do Inário Luterano. Entoa, ó Grei remida. Esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus. Transbordem de alegria teus lábios a cantar. No mundo deste dia, a quem nos quer salvar. Santos exultem de glória, e no seu leito cantem de júbilo. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador.
exultem no seu rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade em eternidade. Amém. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Senhor Deus, que em tua bondade concedes dons a todas as pessoas, usa-nos conforme os dons que concedeste, a fim de proclamarmos o teu nome com arte e com júbilo, e te louvarmos por todas as bênçãos que constantemente de ti recebemos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Lutero entendeu que era preciso retomar o canto congregacional que fora tirado dos fiéis durante a Idade Média. Por isso ele próprio começou a compor hinos e solicitou que poetas e músicos se dispusessem a fazer o mesmo. Um bom hinário é também um bom livro de doutrina, pois os hinos ficam gravados em nossa mente e podem nos ajudar para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O primeiro hino congregacional que Lutero compôs é o que está em nosso hinário no número 376. Vós crentes todos exultai, que se tornou o primeiro hino na história da Igreja Luterana. Ele mostra que a nossa salvação conseguida por Cristo sem interferência de nossas obras. Este hino conta, na verdade, a trajetória de Lutero até entender a salvação pela fé em Cristo. Vós crentes todos exultai, contentes nos mostremos, louvando o que de nosso Pai sem paga recebemos, enaltecendo o benfeitor e seu gracioso eterno amor, ao qual a paz devemos. Cativo fui de Satanás e à morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Das minhas obras sem valor nenhum proveito havia, por natureza um malfeitor, odiando a Deus servia. O medo então me fez sofrer, e em desespero compreender
saber que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus forte. Lutero agora expõe o plano de Deus para em seu Filho Jesus Cristo chegar até o nosso mundo e providenciar a salvação. Ao Filho eterno disse o Pai: É tempo de piedade, salvar meu povo agora vai. Revela a caridade, ajuda-o para o mal vencer, esmaga a morte, faz-o ser feliz na eternidade. Ao Pai o Filho obedeceu, no mundo aqui nascendo, ao diabo em luta atroz venceu, perdão e paz trazendo, ao Santo Espírito enviou, que em mim por graça despertou a fé que estou vivendo. O hino finaliza com Cristo nos advertindo para ficarmos unidos com Ele para termos a salvação eterna. Diz ele, permanece em mim e não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, na mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto a meu Pai querido. A leitura da epístola para este culto está registrada em Colossenses capítulo 3, versículos 12 até 17, que diz assim: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui a leitura. O Evangelho para esse nosso culto especial, agradecendo a Deus pelo centenário do Inário Luterano, é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 14 até o versículo 17. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 21, 14 a 17. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava.
Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos a nossa fé cristã com as palavras do hino 232 do Inário Luterano, o hino Nós Cremos Todos num Só Deus. Cantamos este hino confessando a nossa fé. E após, nós vamos acompanhar o hino 209, Ao Deus de Abraão louvai. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo eterno amparador dos que em aflições se veem. Estreou no bom Senhor, cantem todos teu Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, excelso Jeová, e terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, oh grande eu sou. Nem que a Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, concede a eterna salvação que vem da cruz. Ao Deus de Abraão louvai, eis por desígnio seu,
seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. No que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, e sempre irei enaltecer meu Redentor. Caros irmãos, caras irmãs, quando temos um aniversariante ou uma festa de aniversário, muitas vezes alguém é convidado para dizer algumas palavras, para falar a respeito do aniversariante, ou então para falar do aniversariante para as pessoas que estão ali para celebrar o aniversário. O aniversariante hoje é o Inário Luterano em português, completando 100 anos. Tenho o privilégio de ter sido convidado para falar, neste momento, nesta ocasião. Eu poderia falar sobre a minha história como inário, desde o primeiro exemplar que recebi dos meus pais no dia da minha confirmação. Eu poderia falar do exemplar, o inário pequeno, que eu comprei em 1981 e que eu enchi de cifras de violão para poder acompanhar nos cultos em várias congregações. Esse inário pequeno, de 340 hinos. Eu poderia falar da edição ampliada de 1986, com 573 hinos. Ou então, da edição repaginada, ou atualizada agora, em 2016, desta bela edição do Inário Luterano, agora com todas as pautas musicais para ser cantadas a 4 vozes. Mas eu prefiro deixar que alguém outro fale, mesmo que seja através da minha voz. Prefiro trazer uma palavra bíblica para falar neste momento, para nos dizer algo neste momento. A passagem foi escolhida e ela é de Colossenses 3. Teria que ser uma passagem, um texto bíblico, onde aparece o verbo cantar. Temos poucas passagens no Novo Testamento onde aparece este verbo. E teria que ser um texto em que aparece também a palavra hino. E esse texto é Colossenses 3,16. As traduções normalmente picotam o texto, fazendo frases mais curtas. Mas o texto é, a rigor, uma coisa só. Do começo ao fim, tudo emendado, mais ou menos assim. A palavra de Cristo habite ricamente entre vocês, na medida em que, com toda a sabedoria, vocês instruem e aconselham uns aos outros, cantando de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais, em gratidão a Deus. Será que estas palavras se aplicam ao inário luterano? Eu vou dizer que sim, elas se aplicam. Note bem o que elas dizem. O apóstolo Paulo, falando como servo de Deus, diz: a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Sim, meus irmãos, o inário nos traz a palavra de Cristo. Você dirá, sim, você está pensando na Confissão de Augsburgo e no Catecismo Menor, que são resumos da Bíblia.
Sim, e que bom que esses documentos estão no inário. Mas eu me refiro também aos hinos. Cada um dos hinos nos traz uma palavra de Cristo, uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus é uma palavra que tanto nos orienta, nos aconselha, nos mostra o caminho na lei de Deus, como também é essa palavra de Deus no Evangelho que nos consola, que nos perdoa. Não existe nenhum hino do inário que não nos traga a palavra de Deus. Temos belíssimas confissões de fé nos hinos, a começar pelo primeiro hino luterano de todos eles, Vós crentes todos exultai, que nos ensina o caminho da salvação. Quando nós cantamos Em Ti, Senhor, confio, ou outras tantas formulações, nós estamos fazendo confissões de fé. Sabe, às vezes a gente ouve dizer, ou até é tentado a dizer, eu não gosto desse hino. Esse hino é um pouco difícil de cantar, eu prefiro cantar aqueles hinos mais sentimentais. Eu entendo isso. Agora, existem alguns hinos que nós temos de cantar. Mesmo que eles sejam um pouco difíceis no início, e eles são em parte difíceis porque nós nunca os cantamos. Por que temos que cantá-los? Porque temos que fazer esta proclamação. Precisamos que a palavra de Cristo habite ricamente entre nós. É isto que o inário faz com a gente e faz entre nós. Mas o inário faz mais. Ele instrui e aconselha, ou melhor, ele permite que a gente instrua e aconselhe uns aos outros. Quando nós abrimos o inário, nós começamos a pregar. Nós pregamos também quando vamos à Santa Ceia, porque, como diz o texto bíblico, todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é uma pregação. Mas quando nós cantamos, nós também confessamos a fé uns aos outros e nos admoestamos uns aos outros. Quando dizemos, achei o eterno fundamento em que minha âncora firmar, em Cristo seu atroz tormento, que é o hino 366, nós estamos nos instruindo uns aos outros. E quando cantamos, erguei-vos cristãos, o clarim já soou, ou então, leigos, com Jesus marchai, estamos nos animando e aconselhando uns aos outros, ou melhor, o inário nos permite fazê-lo, assim como o texto de Colossenses 3,16 espera que nós o façamos. Sim, o aniversariante não apenas nos traz a palavra de Cristo ricamente, ele também permite que a gente instrua e aconselhe uns aos outros, colocando o sacerdócio de todos os batizados em ação. Mas o inário faz mais. Ele permite também que nós louvemos a Deus, que nós cantemos. Isso é o que nós normalmente associamos com o inário. Ele nos traz hinos para nós cantarmos. Só que o texto bíblico fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é necessariamente uma lista completa, mas já são 3 modalidades diferentes. E no nosso inário nós temos muitos salmos. O Salmo 23 aparece em vários hinos. Nós temos o Salmo 121, uma conhecida melodia.
Este é o Salmo 121, no hino 434. Para altos montes ergo na aflição. Além dos salmos, temos hinos, centenas deles, como os clássicos corais luteranos. Nada mais típico do que acordai, os guardas chamam. Dá para perceber o peso, o impacto, a solidez deste hino. Mas temos também coisas mais leves, cânticos espirituais, como aquele cântico Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que é uma das tantas composições do pastor luterano Martinho Lutero Hasse. Tem mais um detalhe. Não está diretamente no texto, mas eu gostaria de acrescentá-lo. O aniversariante, o inário luterano, traz a palavra de Cristo ricamente para o meio de nós, permite que nós instruemos e aconselhemos uns aos outros e que cantemos louvores a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas ele nos permite fazer isso também com aquilo que cristãos de outras épocas nos deixaram como legado. E aquilo que cristãos de outras partes do mundo compartilham conosco, nos permitindo em nosso culto uma pequena antecipação daquilo que o Apocalipse coloca lá no final, de gente de todas as raças, tribos e nações louvando a Deus. Temos uma variedade cultural no inário luterano, num verdadeiro espírito de catolicidade, de abrangência, de algo que vem de todo o mundo. Isso não fica tão claro assim quando a gente apenas lê os textos, mas a gente percebe isso quando escuta as melodias. Nós temos sons bem brasileiros. Ide, consolai o meu povo, o hino de número 11 do inário luterano. Nós temos ritmos africanos, uma melodia da Tanzânia. Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. O hino 119. Nós temos um compositor, ou vários compositores europeus, alemães, Ludwig van Beethoven. Mas essa música é, na verdade, uma música universal. Exultantes, te adoramos, o hino 189. Temos melodia hebraica no inário luterano. Ao Deus de Abraão, louvai, o hino 209. Temos uma melodia ou várias melodias espanholas. Ó, queremos sempre ouvir, o hino 245. Temos sons orientais, o modelo japonês Gagaku.
o hino 332, os teus servos reunidos em sagrada união. E temos melodias americanas. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. E no 531, a melodia de número 2. Sim, irmãos e irmãs, temos coisas bonitas a dizer a respeito do aniversariante. Mas mais importante é aquilo que a palavra de Deus, no texto de Colossenses 3,16, nos permite dizer a respeito deste aniversariante que completa 100 anos. Ele faz com que a palavra de Cristo habite ricamente entre nós. Ele nos permite fazer instrução e aconselhamento mútuo. E ele nos permite louvar a Deus cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Até mesmo numa grande variedade de ritmos e melodias. Temos feito isto ao longo de 100 anos. O Inário Luterano em português nos permite fazer isso. E queremos continuar a fazer isto até o fim dos tempos. Que Deus o permita. Amém. Convido a todos vocês para que oremos falando com Deus em oração, lembrando esse momento tão importante do centenário do Inário Luterano, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos orar falando com Deus. Amado Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és um Deus de muita misericórdia. Em todos os tempos da vida da humanidade, Tu sempre manifestaste o Teu imensurável amor e bondade, chamando o Teu povo à comunhão contigo, para que louvasse o Teu santo nome e Te honrasse em todos os tempos. Especialmente para Te louvar pela Tua obra de criação, de salvação e de santificação. Muitos ouviram a Tua voz e se apegaram à Tua graça salvadora, bendizendo o Teu santo nome. Revelaste a Tua misericórdia e Tua graça, enviando o Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, para, através do seu sacrifício, morte e ressurreição, oferecesse o perdão, vida e salvação aos arrependidos e crentes em Jesus Cristo, por graça e obra dele mesmo. A certeza que Tu nos dás, Senhor, da salvação e da nossa futura ressurreição e da presença eterna contigo nos novos céus e nova terra, nos movem a Te louvar e romper em cantos de exultação ao Teu santo nome, com muita gratidão por tudo que Tu és, pelo que fizeste, estás fazendo e ainda farás por todos nós. Nós, juntos com o autor de Hebreus, dizemos, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios e louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Teu santo nome. O salmista convoca todos os justos, justificados por Ti, a exultar na Tua presença, quando ele escreve, os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, diz o salmista, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Hoje estamos de maneira especial reunidos em culto para louvar e exaltar o Teu santo nome, por um motivo muito especial. Estamos celebrando o aniversário do Inário Luterano. Somos gratos a Ti, Senhor, porque há 100 anos, em 1920, o Teu servo, o pastor Rodolfo Rassi, então pastor em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, liderou a edição do primeiro Inário da IELB em português, com o título Hinos e Orações, contendo 32 hinos para a chamada Missão Luso-Brasileira da IELB. Foi um momento inicial, um marco inicial,
do Inário Luterano que temos hoje. A partir de então, vários dos seus servos, dotados por ti, compuseram novos hinos e traduziram outros, e imprimiram hinos de todas as formas possíveis, para que finalmente chegássemos a este momento de termos o Inário Luterano com os 573 hinos. Louvamos o teu santo nome por isto. Te agradecemos muito por esta grande bênção, por termos este Inário Luterano. Obrigado, Senhor, pelos servos que tu capacitaste ao longo dos anos, com o dom e dedicação para a produção deste inário maravilhoso que tu criaste, Senhor. Motiva, Senhor, a todos nós, toda a tua igreja, para que valorizemos muito este inário luterano, esses belíssimos hinos, com belas melodias e riquíssimo conteúdo, usando em todas as atividades da IELB, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, os compositores, os cantores, as bandas, os músicos, e faze com que ecoem por todo o nosso território estes belos hinos do Inário Luterano. Aceita o nosso louvor e o pedido que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, abençoando sempre a todos nós, para cantarmos e jubilarmos diante de ti por tão grande dádiva. Em nome de Jesus. Amém. Oramos conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom, querido irmão, querida irmã, que você pôde acompanhar esse culto especial, agradecendo a Deus pelo centenário do nosso Inário Luterano. Que o bondoso Deus continue sempre nos abençoando e que nós possamos fazer uso constante desse inário maravilhoso, onde tem hinos tão belos como nós acompanhamos aqui até este momento. E que nós vamos acompanhar ainda. Nós agora também vamos ter mais um momento especial, logo após o momento de bênção. E a bênção, vou fazer uso do hino 237. Com as palavras do hino 237, quero desejar a bênção de Deus, do Salvador Jesus, sobre cada um de nós, pedir a bênção de Deus sobre nós. A graça de Jesus Cristo, o Salvador, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito, conosco sejam para todo o sempre. Amém. Nós agora acompanhamos um momento de história do centenário do Inário Luterano. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso inário. E após, então, concluímos com mais um belo hino, o hino 152, Grande Deus, o teu louvor. Tenham todos um abençoado domingo e também uma abençoada semana. Aqueles que podem vir no culto presencial, estamos convidando para que venham hoje à noite, entre em contato comigo para ver se ainda é possível. Deus abençoe a todos. Amém. Em nossa vasta terra, do sul ao amar,
nos vales e na serra, teu nome soará. No início do então Sínodo Evangélico Luterano, hoje Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, a língua alemã era mais utilizada nas comunidades luteranas. O primeiro projeto missionário na língua oficial brasileira iniciou em 1918, na cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Para essa missão, foi designado o pastor Rodolfo Frederico Mussard Rassi. Em Lagoa Vermelha, ele criou uma escola e uma comunidade. A falta de hinos em português foi uma das primeiras dificuldades desta missão. Após constatar a necessidade da criação de um hinário em língua nacional, surgiu em 1920 o Hinos e Orações, com 25 hinos e algumas orações em língua portuguesa, que é o primeiro hinário da IELB. Em 1933, o reverendo Rodolfo deu início à criação de um novo hinário em língua nacional. O pastor Rassi é uma figura importante no cenário do hinário luterano, onde 154 hinos têm a sua assinatura, seja na autoria, tradução ou adaptação. Seu filho Martinho Lutero Rassi foi um dos maiores poetas e compositores de hinos da história da IELB e também nasceu na cidade berço do hinário luterano. Com poucos hinos em língua portuguesa, o projeto de um hinário que atendesse melhor ao povo brasileiro demorou mais do que o planejado. Havia uma séria preocupação com a música na igreja, com a motivação do canto nos cultos, enquanto o novo projeto não ficava pronto. A fim de contribuir para isso, o mensageiro luterano publicava hinos conforme eram traduzidos. Aliás, desde o passado até os dias de hoje, esta revista exerce papel fundamental na valorização da música, trazendo textos e até partituras de hinos em suas edições. Em 1938, o então Sínodo Evangélico Luterano lançou o Hinário Evangélico Luterano. No ano de 1946, foi publicado um apêndice. Em 1949, foi lançado o novo hinário, permanecendo assim por 25 anos. A IELB estava expandindo sua atuação pelo Brasil. O número de coros e grupos musicais também crescia, exigindo mais opções de hinos, inclusive com partituras. Era preciso revisar e ampliar o hinário novamente, mas optou-se pela publicação de um apêndice lançado em 1974, o Hinário Evangélico Luterano, segunda parte. Finalmente, em 1986, foi apresentado à Igreja o Hinário Luterano. Em 2016, foi lançada uma nova edição, comemorativa aos 30 anos do Hinário Luterano. Seguindo padrões internacionais, os hinos são apresentados com arranjos a 4 vozes e com cifras musicais, tornando o Hinário Luterano adequado ao canto congregacional, canto coral e a execução por conjuntos musicais diversificados. Quando a primeira edição do Hinário Hinos e Orações começou a ser usada em Lagoa Vermelha, alimentava-se a esperança de publicar novas edições com tradução de hinos. Um século depois, temos um produto melhor do que a esperança da época. Não somente com traduções, mas com músicas e letras de autores brasileiros. Obras-primas que têm marcado a vida de muitas pessoas, trazendo ânimo, consolo, dando um sonoro testemunho de fé no Salvador Jesus.
Senhor.